família de Deus. Agora sim, sem mais demora, eu sei que as crianças estão à espera do título do sermão para colocarem logo aí na sua folha. O título do sermão é o seguinte: Convocados a batalhar pela fé. Convocados a batalhar pela fé. Meus irmãos, visitas aqui presentes também, um privilégio tê-los aqui. Pode parecer mentira ao olharem para mim, mas houve uma fase na minha vida em que eu joguei futebol. Joguei futebol federado, não profissional, mas joguei futebol federado. Eu não me vou esquecer da ansiedade que eu sempre sentia no aguardo da convocatória antes de cada jogo. Hoje em dia, eu sei que aqueles que praticam algum desporto, especialmente o futebol que se tornou um comércio hoje em dia, todos são convocados, porque todos estão a pagar uma alta mensalidade. No meu tempo, na minha geração, não era assim. Nós não pagávamos para jogar. Não pagávamos nada. Então eles não tinham problemas em deixar-te fora da convocatória por algum motivo. Eles não tinham problemas se tu saísses do clube. Ok? Não recebiam dinheiro por ti. Na verdade, às vezes eras uma despesa para eles. Então havia sempre aquela ansiedade. Depois do último treino da semana, eram 3 treinos, segunda, quarta e sexta-feira. À sexta-feira era feita a convocatória e o treinador nem falava contigo. Pelo menos o meu. Ele imprimia folhas e a fixava no balneário com a lista dos convocados. E iam lá todos, amontoavam-se todos para ver se o seu nome estava inscrito ali na lista da convocatória, que era afixada num dos balneários do estádio mítico Alfredo da Silva, o estádio agora atual do Clube Fabril, ali no Barreiro. Era um alívio, era uma satisfação, sempre que eu via o meu nome na lista. Obviamente era por graça do treinador que eu estava na lista, mas o meu nome estava lá. Quase sempre. Mas obviamente, esta manhã, eu não quero falar dos meus tempos gloriosos como jogador de futebol. Fora de brincadeiras. Deixem-me dizer para vocês que há algo em jogo incomparavelmente mais sério e mais importante que um jogo de futebol. E para o qual todos os cristãos estão convocados. Todos, sem exceção. E essa lista, esta convocatória, para todos nós, ela encontra-se no 4º livro mais curto de toda a Bíblia. Ela encontra-se numa pequena carta de apenas 25 versículos que o pastor John MacArthur costumava descrever ou chamar a carta dos Atos dos Apóstatas. A carta dos Atos dos Apóstatas. Esta carta, por causa do seu nome, é uma das cartas menos lidas. Sabem qual é a carta? Judas. Então vamos à penúltima carta, ou o penúltimo livro de toda a Bíblia. Está antes do livro do Apocalipse. Judas. Não se preocupem, hoje não vamos estar a estudar os 25 versículos. Apenas os primeiros 4. Judas. Vamos ver nestes 4 primeiros versículos esta convocatória tão especial que cada um de nós recebe, sem exceção. E esta convocatória é por causa da nossa identidade. E por causa da nossa identidade, o que nós somos em Jesus Cristo e o que nós acabamos de celebrar por meio da ceia do Senhor, de maneira específica, e aquilo que nós celebramos, especialmente nos 52 domingos ao longo do ano, é por causa desta identidade que nós necessariamente estamos convocados. Convocados para quê? Vamos ver.
Qual é este jogo que é o mais sério e o mais importante? Que nós devemos de receber esta responsabilidade, esta convocação com toda a seriedade e diligência. Bem, vamos ver isso então nos primeiros 4 versículos. Primeiro vamos ler a palavra de Deus juntos. Diz assim a palavra de Deus. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados e amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados ou acrescentados. Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Porque certos homens se infiltraram entre vós sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Primeiramente, então, nos primeiros 2 versículos que acabámos de ler, a saudação, o prefácio desta carta, onde é-nos apresentado quem é o autor, os seus destinatários. Vamos então olhar para a identidade de todo o cristão. Qual é a nossa identidade? Primeiramente, então, no versículo 1, vamos ver também qual era a identidade do autor. Ele próprio tinha consciência desta identidade. Ele se apresenta, o autor desta carta, como Judas. O nome original, na verdade, soa como Judá. Judá. Obviamente, este Judas não é Judas Iscariotes. Agora, eu tenho que dizer isso, porque certa vez eu ouvi um missionário a dizer que o autor desta carta era Judas Iscariotes. Mas esta história fica para outro tempo, tá bom? Que Judas, então, é este? Primeiramente, ele é e apresenta-se, sim, como servo de Jesus Cristo. É o mais importante, é onde ele coloca o foco primeiro da sua identidade, mas já vamos aí. Ele se apresenta também, para entendermos quem é este Judas humano, como irmão de Tiago. Agora, a razão para ele mencionar que é irmão de Tiago, de mencionar este nome de Tiago, é porque o mesmo, Tiago, era mais conhecido das igrejas do que ele. Por isso é que ele sente a necessidade de dizer que é irmão de Tiago. Porque é que este Tiago era mais conhecido do que Judas? Este Judas. Porque este Tiago, e a maioria dos estudiosos das Escrituras aceitam que o autor desta carta é Judas, o irmão de Tiago. Mas que Tiago? Porque há vários Tiagos. Tiago, o líder do concílio de Jerusalém. Aquele concílio que está descrito em Atos capítulo 15. Tiago, que era meio-irmão de Jesus. Ou melhor, juntamente com Judas, este Judas, haviam 4 meios-irmãos de Jesus que estão descritos nos Evangelhos. Por exemplo, eu vou ler rapidamente para vocês Marcos 6, 3. Este não é o carpinteiro, filho de Maria, falando sobre Jesus Cristo, não é? E reparem como continua. Irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão. Então, Judas é um dos 4 meio-irmãos de Jesus Cristo. Por que é que ele não se menciona como meio-irmão de Jesus Cristo? Porque ele não queria fazer uso de atenção, admiração para ele mesmo sobre isto. E ele, ao mencionar que era meio-irmão de Tiago, todos sabiam quem era Tiago. E todos sabiam que ele era meio-irmão de Jesus. Também interessante que ele não se menciona como apóstolo. É.
ele não se menciona como apóstolo, por isso nós não devemos confundir este Judas com o apóstolo Judas, que era filho de Tiago. Nós reparemos, ao longo desta carta, ele não se vai mencionar em nenhum momento como apóstolo, porque ele não o era. Ele se apresenta e coloca o seu foco, e isso é o principal para nós. Depois de dar um breve contexto de quem é o autor, ele se apresenta com aquilo que é a sua verdadeira identidade e deve também ser a tua e a minha, se nós verdadeiramente somos discípulos de Jesus Cristo, filhos de Deus. Ele se apresenta primeiramente como servo de Jesus Cristo. Agora é interessante que ele não usa a palavra diácono, que significa servo. Ele usa outra palavra no grego para servo, doulos, que literalmente é traduzido como escravo. Ele se apresenta como escravo de Jesus Cristo. Ele se via a ele mesmo, primeiramente comprado, resgatado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Que ele não vivia mais para ele, mas vivia para Jesus Cristo. É assim que tu te vês. Ele tinha a consciência que era escravo de Cristo. Ou seja, ele estava em sujeição, submissão ao senhorio de Jesus. Esta é a nossa verdadeira identidade. Este é o nosso verdadeiro título, se quer chamar assim. E esta deve ser a nossa verdadeira atitude em todo o tempo. Escravos não têm direitos. Escravos têm deveres. O foco está em fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ordena. Mas nós sabemos que Ele é um bom Senhor, não é? Ele não nos chama apenas como servos, mas também como amigos. Ele nos ama profundamente, que nos adotou na sua família, como filhos de Deus fomos adotados. Que maravilhoso, Senhor, que nós temos, cheio de amor e de graça. Esta declaração de Judas, pensem comigo, é uma declaração maravilhosa. É um testemunho de conversão, de transformação incrível. Porque este mesmo homem, juntamente com os outros meios irmãos de Jesus, durante toda a vida de Jesus, negaram o Messias. Nós sabemos isso. Por exemplo, pelo tempo, não podemos ir a várias referências, mas se tu estás a tomar nota, em João 7,5, em Marcos 3,21, até chegaram a afirmar que Jesus estava louco. Eles acreditavam que Jesus era mentalmente instável por fazer o que fazia, por ensinar, por falar o que falava. Este é o Judas. Toda a família de Jesus, os meus irmãos. E agora vemos aqui ele a dizer que é servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo. E só é possível pelo poder do Evangelho. É o Evangelho que tem o poder de transformar vidas. A nossa identidade primeira deve ser a identidade que Judas era consciente da mesma e vivia para a mesma, como servo de Cristo. Nós nos contentamos em sermos somente servos de Cristo? 1 Coríntios 6,20 diz que nós fomos comprados por precioso sangue. O sangue de Jesus Cristo nos comprou para Ele, para os seus propósitos, nos santificou, nos separou. Agora eu te pergunto, como é que tu ficarias se perdesses a tua carreira profissional? Como é que tu ficarias se perdesses o teu status económico? Como é que tu ficarias se tu perdesses a tua posição no ministério? E somente a única coisa que restasse fosse Cristo. Adorá-lo, comunhão com Ele, a tua Bíblia, a oração. Isso seria suficiente para ti? Para satisfazer a tua alma? Deveria de ser. Deveria de ser. Depois da apresentação do autor, agora os destinatários desta carta, desta pequena carta, são identificados.
Mas reparemos, eles não são identificados pela sua posição geográfica. Nós não sabemos quem eram, onde estavam. Mas eles são identificados pela sua posição espiritual. Pela sua posição espiritual, que é semelhante à nossa, se estamos em Jesus Cristo. Reparem, 3 coisas são ditas sobre a posição espiritual dos destinatários. E estas 3 verdades se aplicam a todo o cristão. A todo o cristão. Reparem, 3 coisas da nossa identidade, que somos em Jesus Cristo. Primeiramente, chamados. Ele diz que escreve aos chamados. Este termo, nas Escrituras, na Bíblia, é usado para um convite geral. Quando estamos a chamar os pecadores ao arrependimento e a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas este termo também, chamados, é usado nas Escrituras de uma maneira especial e específica, em intercâmbio ou como sinónimo com o termo eleição. É a mesma coisa que dizer eleitos, chamados por Deus, eleitos por Deus. Querem ver isto, por favor? Deixem a marca em Judas. Eu vou ler em Romanos 8:30 para vocês. Diz assim a palavra de Deus. E aos que predestinou, a eles também chamou. E aos que chamou, a eles também justificou. E aos que justificou, a eles também glorificou. Reparam a ligação? Ser predestinado, eleição, com chamados, sendo usado como intercâmbio, como sinónimo, faz parte do mesmo pacote de salvação, de redenção. Porquê? Aquele que é chamado por Jesus Cristo por meio da sua palavra e ouve a palavra de Cristo, esse é verdadeiramente eleito. Só os eleitos é que ouvem a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Não diz todos. Diz as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então, quando nós encontramos esta palavra nas Escrituras, aplicada para cristãos, sempre é de maneira especial com relação a um chamado soberano, eficaz, específico e eletivo de Deus para a salvação. E este chamado é irresistível. Este chamado é eficaz. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. É um chamado com propósito. Não é um chamado também para a passividade. É um chamado sempre, de acordo à nossa identidade como eleitos de Deus, para a proatividade. É identidade, mas é ação. É identidade, mas é convocação, como vamos ver a seguir. Hoje de manhã eu preguei ali na Missão Batista na Venda, no texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8 e 9. Ou do 8 até ao 10. E o que é que diz o versículo 9? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Reparem, identidade, o que somos. Nação santa, o novo povo de sacerdotes, geração eleita. Mas, propósito, para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, estes que são os eleitos do Senhor, os chamados pelo Senhor, são aqueles também que Judas vai dizer que são os amados em Deus Pai. Segunda coisa da nossa identidade, somos amados em Deus Pai. Ou no original, pode também ser traduzido, somos amados por Deus Pai. Somos amados por Deus Pai. Talvez na tua tradução não apareça a palavra, como na minha tradução Almeida século XXI, não parece amados, mas aparece santificados. E esta é a palavra no grego, no original, que nós fomos separados para Deus e para os seus propósitos, porque o chamado é com propósito. Agora, claro,
que isto não está separado do amor. É por isso que a tradução Almeida século XXI tem amados por Deus o Pai. Porque a eleição é uma obra de amor unicamente. É uma obra de amor de um Deus soberano por miseráveis pecadores como nós, que nos decidiu escolher e separar para Ele e para os seus propósitos. É certo que Deus ama todas as criaturas, mas há um sentido especial em que Deus ama os seus filhos. Nós aprendemos isso na carta de 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Agora, vimos que fomos chamados, e porque fomos chamados por amor, também está garantida a nossa santificação. Fomos separados para Deus e para os seus propósitos. Mas não termina por aí. Olha a terceira coisa que Judas diz. Reparem, voltando ali ao versículo 1. Guardados em Jesus Cristo. Guardados em Jesus Cristo. Nós estamos seguros em Jesus Cristo. Nós iremos permanecer para sempre. A salvação não se pode perder. Esta é a nossa segurança. Aconteça o que acontecer. Nem depende de nós. Depende dele. Depende de Cristo. Somos guardados. Guardados. Isto é algo maravilhoso. A obra da salvação é uma obra que glorifica unicamente a Deus. Porque Ele não só nos chama para a salvação, e esse chamado é eficaz e irresistível, mas também é Ele quem nos faz permanecer até ao fim. É Ele quem nos guarda em Jesus Cristo. Eu vou ler para vocês, para aqueles que estão a tomar nota, por favor, tomem nota. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós. E reparem que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para se revelar no último tempo. Que maravilhosa segurança que nós temos. Nós somos guardados, protegidos, preservados pelo poder de Deus. Ele começa esta carta afirmando esta verdade. E sabem como é que Judas vai terminar esta carta? Com esta mesma verdade. Versículo 24. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória. Grande Salvador que nós temos. Grande salvação que nós temos. E depois de acabarmos de ver, através de Judas, esta triade da nossa identidade, chamados, amados, santificados, guardados, ele vai dizer que isto produziu algo em nós. Que nós recebemos também uma triade. Outra vez, ele gostava muito de triades. E vai-nos apresentar 3 triades no versículo 2. De bênçãos, que nós já temos. E ainda podemos receber mais. Olha, vejam aquilo que nós recebemos por causa daquilo que somos em Jesus Cristo. Por causa daquilo que temos em Jesus Cristo. Primeiramente ele vai dizer misericórdia. Misericórdia. Sabem o que é misericórdia? Se graça é dar o que nós não merecemos, é um presente imerecido, é graça. Misericórdia seria que Deus não nos deu aquilo que nós merecemos. E o que é que nós merecemos? A morte, o inferno, a condenação eterna por causa dos nossos pecados. Mas em Cristo, aquilo que temos recebido e que se renova para nós a cada manhã, a sua misericórdia. A sua misericórdia.
Misericórdia é algo em Deus, a compaixão, a bondade amorosa, que o move a fazer por nós o que não podemos fazer por nós mesmos e que não merecemos. Nós não podemos ser salvos por nós mesmos. Nós não podemos permanecer salvos por nós mesmos. E nós não merecemos ser salvos, mas Ele garante isso pela sua misericórdia. Agora, se recebemos misericórdia, e se esta é a nossa identidade, nós também agora damos misericórdia a outros. Eu não posso fazer estas ligações em toda a carta, porque senão fico sem sermão para o próximo domingo. Mas ele vai mencionar isto mesmo. Versículo 22 e 23. Ele vai dizer para nós sermos misericordiosos com outros. Só vou-vos apimentar um pouco mais para o sermão do próximo domingo, como estas ligações estão todas conectadas na carta. Versículo 22, reparem de Judas. E mostrai compaixão, a mesma palavra para misericórdia, para com alguns que estão em dúvida. E salvai-os, arrebatando-os do fogo. E a outros demonstrai misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Reparem, se recebemos misericórdia, e se na verdade somos verdadeiramente filhos de Deus e temos o Espírito de Cristo, a vida de Cristo em nós, então claro que também iremos responder a outros com misericórdia. Identidade, chamado com propósito. Não é a passividade, mas é mostrar fruto, boas obras. Reparem, outra bênção que nós já temos recebido e podemos crescer na mesma. Paz. Claro que aqui paz devemos entender debaixo do conceito, eu creio, o conceito que os judeus, e além disso esta carta, é uma carta escrita para judeus messiânicos, judeus que converteram-se a Jesus Cristo como Messias, como Senhor e Salvador. Porquê é que eu digo que era para judeus esta carta? Se não diz nada nos destinatários. Porque ele vai dar vários exemplos e várias histórias do Antigo Testamento. Só um judeu é que tinha como saber e conhecer estas histórias e inclusive também até dar histórias fora da literatura do Antigo Testamento. Aquilo que nós conhecemos como literatura apócrifa. Especialmente o livro de Enoque. Se tu não fosses judeu, não tinhas como conhecer esta história. Então ele está a escrever para judeus cristãos que se converteram. E ele está a usar esta saudação, esta bênção de estarmos em Cristo, debaixo do conceito shalom, paz. Este conceito de shalom é mais de paz. Nós pensamos em ausência de guerra, ausência de conflito. Não, o conceito shalom é integridade, plenitude, prosperidade, sucesso. Tudo isto sai desta palavra shalom. É por isso que Isaías nos diz sobre Jesus Cristo que Ele é o príncipe da paz. Porque só nele é que podemos ter a plenitude da vida. Só nele. E nós já temos, se estamos nele, já temos a paz. Esta paz exterior, ou seja, a nossa paz com Deus. O apóstolo Paulo, e temos de ser rápidos aqui no capítulo 5, versículo 1, ele diz que já temos esta paz. Foi isto que acabámos de celebrar com a ceia do Senhor. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos uma paz exterior, mas não só. Em Cristo já temos paz interior. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, fala dessa paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graça. Reparemos no versículo 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Temos paz com Deus, temos paz interior e temos paz eterna para todo o sempre, por meio de Jesus Cristo. O nosso shalom
é Cristo. O que é que ele disse aos seus discípulos em João, capítulo 14, versículo 27? A minha paz vos dou. Não vos dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. Tal como a misericórdia é algo que já recebemos em Cristo. E tal como a misericórdia, paz também é algo que temos que oferecer. É por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos ser chamados pacificadores. Devemos ter o espírito de reconciliação. Devemos perdoar-nos uns aos outros, porque já temos provado a paz da nossa reconciliação com Deus. E essa paz governa os nossos corações. E se estamos em Cristo, então também respondemos com paz para com os outros. Agora, misericórdia e paz era uma saudação típica entre os judeus. Mas para tornar esta saudação distintiva entre os cristãos, Judas acrescenta amor. Ele fala de misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicadas. Claro, porque tudo aquilo que Deus faz e fez por nós foi uma ação e é uma ação amorosa. Em Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao 39, somos informados de que nada pode separar-nos do amor de Deus. Nada nem ninguém nos pode separar do amor de Deus que é nosso em Cristo Jesus. Este amor que nós recebemos é este amor que foi derramado nos nossos corações, como diz Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 5. E esse amor que nós já conhecemos da parte de Deus, agora nós também estendemos para outros. Derramamos para outros, porque ele foi derramado nos nossos corações. E podemos crescer neste amor, no conhecimento do amor de Deus. Por isso é que Judas diz, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicadas. Estas bênçãos. Nós fomos relembrados só nesta saudação da nossa identidade, sobre tudo aquilo que nós somos em Cristo, tudo aquilo que nós também temos em Cristo. Misericórdia, paz e amor. Haverá algo mais maravilhoso do que ser um filho de Deus? Haverá vocação mais superior do que ser servo do Rei Jesus? Do que servir a Jesus Cristo? Que privilégio nós temos. Eu espero que nós estejamos a viver, todos nós, conforme a nossa identidade, como filhos e como servos do Rei Jesus. Devido à nossa identidade, o apóstolo Judas, é o hábito dos últimos domingos, tá bom? O apóstolo Judas não, Judas, porque ele não era apóstolo. Versículo 13 e 4, ele faz uma convocação para o cristão. A convocação para o cristão. Versículo 13 e 4, por favor, para terminarmos. Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Reparem, ele chama os destinatários de amados. Novamente ele dá ênfase no amor. E ele lembra-os constantemente que eles são amados e são sobretudo amados por Deus e são amados por Ele, porque Ele é um Filho de Deus e tem o Espírito de Deus e conheceu o amor de Deus e agora entrega esse amor aos outros. Essa deve ser a marca distintiva também nas nossas vidas, o amor. Reparem o que diz Judas. Enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum. Ou seja, o que é que está a dizer Judas? Ele tinha primeiramente em mente escrever uma carta com um propósito diferente. Uma carta focada na obra de redenção de Jesus Cristo. Mas ele mudou os seus planos. E sentiu, movido pelo Espírito Santo, a necessidade urgente de escrever uma carta não sobre a redenção de Jesus Cristo, mas uma chamada de exortação a defender a fé verdadeira em Jesus Cristo contra os falsos mestres e os falsos ensinos. Ao longo do estudo da carta de Judas, nós vamos ver isso. Ele diz mesmo, exortando-vos a lutar pela fé. Esta palavra exortar, ela significa encorajar,
suplicar, rogar. Esta palavra é usada e era usada também naquele contexto do primeiro século para o discurso de líderes, discurso de generais, de soldados que se encorajam mutuamente para irem para o campo de batalha. É como nos filmes. Todos aqueles que gostam de filmes de ação, filmes de guerra, seja da Primeira, Segunda Guerra Mundial ou qualquer outra guerra, nós vemos os discursos dos generais, dos sargentos, dos comandantes, antes de enviarem os soldados medrosos, corajosamente para a batalha. Olha, um discurso muito famoso na Segunda Guerra Mundial foi de um general norte-americano, Tony McAuliffe. Ele disse o seguinte, quando estavam cercados pelos inimigos: homens, estamos cercados pelo inimigo. E isto é bom. Isto significa que temos a maior oportunidade alguma vez apresentada a um exército. Podemos atacar em qualquer direção que escolhermos. Isto é que é um homem. Isto é que é um homem. É o mesmo que Judas está a tentar fazer. Estamos cercados por inimigos de fora, mas também infiltrados de dentro, que eram os falsos irmãos, os falsos mestres. Bem, devemos atacar com tudo aquilo que nós podemos. Devemos defender a verdade. E temos uma oportunidade única para defender a verdadeira fé em Jesus Cristo. É esta a exortação que ele dá aqui. Agora é interessante a palavra que ele usa para lutar. A palavra no grego para lutar aqui, ela deriva da nossa palavra agonizar. E ela aparece, esta palavra agonizar, em contextos militares e também desportivos. Ela tem o significado de lutar ou debater-se com intenso esforço. Nós fomos convocados para a batalha, para esta luta. E nós fomos avisados que esta luta pela verdade, por permanecer na verdade e por defender a palavra da verdade, não será uma batalha fácil. Por vezes será uma batalha agonizante. Agonizante. Mas lembremos-nos das triades. Já fomos chamados, já fomos santificados, estamos guardados, temos recebido e vamos continuar a receber misericórdia, paz e amor. Amados irmãos, amada igreja, deixem-me ser muito sincero com vocês. Nós não vivemos tempo para covardes. Muitos cristãos, ou ditos cristãos, nominais, e pastores, têm ficado em silêncio em relação ao holocausto do aborto. Têm ficado em silêncio nos seus púlpitos em relação à definição do casamento. Muitos têm ficado em silêncio por covardia em relação ao cancelamento do cristianismo na escola pública. Muitos têm ficado em silêncio ao verem na igreja a entrada do feminismo, com o surgimento de muitas mulheres, pastoras e pregadoras, para uma função e ofício em clara desobediência às Escrituras. Também tem havido silêncio de muitos evangélicos em relação a um cristianismo superficial, light, raso, que não apresenta o verdadeiro evangelho. Não apresenta essas pregações nem inferno, nem pecado e, logicamente, nem Salvador. Jesus Cristo é apresentado apenas como um gênio da lâmpada para conceder os nossos desejos para uma grande vida aqui na terra. Não estamos para tempos para covardes. Não estamos para tempos para a covardia. Muitos ficam em silêncio porque não querem sofrer, não querem pagar o preço. Mas se somos servos de Cristo, amados irmãos, amada igreja, fomos convocados para a batalha, para lutar e sofrer pelo Evangelho, pela verdade. Custe o que custar. Tínhamos que pagar um preço. Há um jovem da nossa igreja, recentemente, por causa de citar a Bíblia nas Escrituras, teve uma nota baixa pela sua professora, simplesmente porque citou e fez referência à Bíblia. Eu li o trabalho. Pais,
não devem covardemente dizer e ficar calados e não defender os vossos filhos nestas situações. Covardemente ficam calados e dizem a escola é neutra. A escola não é neutra, não existe nada neutro. Está bem? Não existe. Há uma religião a ser ensinada na escola, é o ateísmo. Mas nós nos devemos posicionar pela verdade e defender a nossa fé. E os nossos filhos que se levantam pela verdade também. E que estejam dispostos a pagar o preço, mesmo que sejam notas baixas. Estejam dispostos a pagar o preço para a glória de Deus. É isso que somos chamados neste tempo. Não seríamos servos de Cristo se estivéssemos para agradar os homens. Vivemos dias muito difíceis. Nossos filhos vivem dias muito difíceis na escola pública. Eles precisam de pais, pastores de uma igreja com coragem. Com coragem. A fé, o nosso Senhor, a sua pessoa, a sua palavra, a sua obra deve ser defendida com fervor. Em que sentido devemos batalhar pela fé? Aqui não está a falar da fé para a salvação. Não é pelas obras que somos salvos. Isso fica claro para nós. Aqui a fé refere-se ao corpo de verdades que nós cremos. Fundamentados na mensagem mais importante que nós queremos, o Evangelho de Jesus Cristo. As boas notícias sobre quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para reconciliar homens e mulheres pecadores com Deus para todo o sempre. Esta mensagem que foi transmitida para nós pelos apóstolos e eles receberam do próprio Senhor Jesus Cristo. E agora nós continuamos a pregar semana após semana, domingo após domingo, porque esta mensagem foi uma vez por todas entregue aos santos. Reparem, uma vez. Ela não pode ser editada. Ela não pode ser alterada. Não há novidade na mensagem. É uma vez, só há uma verdade. Já nos foi entregue. Ela se encontra na palavra de Deus. Ela é completa e é suficiente para nós. Por isso é que a devemos amar, estudar, meditar, ensinar, pregar. Por falar em pregar, em quantas igrejas não se prega a palavra de Deus? Até se abre, mas depois o pregador começa a falar qualquer outra coisa que não está na palavra. Continuamos, porque o tempo vai se esgotando e temos que terminar versículo 4. Ele faz esta exortação urgente e vibrante, porque há uma ameaça real. Ele fala dessa ameaça e vamos falar ao longo de toda a carta, no versículo 4. Porque certos homens se infiltraram entre vós sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Reparem, ele está a falar dos falsos irmãos, especificamente dos falsos mestres. Eles entram secretamente, ocultamente, disfarçadamente. Sabem o que é isto? É terrorismo espiritual. Um terrorista está infiltrado. Ele vive uma vida dupla. Ele mistura-se com as multidões. Nada faz prever um ataque terrorista. É desta maneira que nós devemos vigiar pela verdade na nossa igreja, nas nossas conversações, naquilo que é transmitido no púlpito, na escola bíblica dominical. Não é nada contra ti, André. Está bem que foste hoje o professor. Nós devemos de vigiar e examinar as Escrituras para ver se está conforme a palavra de Deus. Porque há apóstatas de dentro, falsos irmãos, há desde o começo. Eles continuam entre nós. Eles andam aí, como dizem os jovens. Eles andam aí. Eles distorcem a verdade e eles, por distorcerem a verdade, eles vão destruir aqueles que estão mal preparados. Por isso é que nós na nossa igreja zelamos tanto pelo ensino das Escrituras. Pela pregação expositiva sequencial, livro por livro, carta por carta, ensinando todo o conselho de Deus, porque nós não queremos que nenhum de vocês esteja mal preparado. Reparem o que diz aqui, desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. Há muito que eles já estão destinados para a condenação, porque eles chegaram a um ponto sem retorno na sua apostasia e negação da pessoa e obra de Jesus Cristo. Por isso o seu fim já foi determinado e o seu fim é certo. E há também uma triade, mais uma triade, para terminarmos, que Judas dá-nos
para identificarmos um falso mestre. Falsos irmãos, apóstatas. A primeira são homens ímpios. Ou seja, literalmente são homens sem Deus, sem adoração. Estes homens não adoram o único Deus verdadeiro. E às vezes não é tanto que o mostram com a sua boca. O mostram com a sua vida, com as suas intenções, com as suas motivações. Não adoram o Deus único e verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Segunda característica. Eles transformam a graça em libertinagem. Ou seja, eles mudam a graça do nosso Deus em libertinagem, como diz Judas. Nós sabemos o que é graça. Graça é uma referência a um presente imerecido. E Judas está aqui a falar do dom gratuito da salvação. Eles usam esse dom gratuito da salvação e dizem, ensinavam e continuam a ensinar. Tu já és salvo. Não há mais ira sobre ti. Não há mais condenação. Então não importa o que tu falas. Não importa o que tu fazes. Não importa como tu vives. Transformando a graça, não em liberdade, em libertinagem. O que é libertinagem? É uma vida dissoluta de perversidade. É uma vida cheia de imoralidade desenfreada. Douglas Moo, este comentarista bíblico, ele afirma que a palavra libertinagem conota especialmente pecados da carne, como conduta sexual imprópria, gula e embriaguez. Era a característica daqueles falsos irmãos e daqueles falsos mestres. Como alguém disse, amados irmãos, a liberdade em Jesus não é a liberdade de fazer o que eu quero, mas sim o poder de fazer o que devo. Volto a repetir. Nós não vivemos libertinagem. Nós vivemos verdadeira liberdade. E liberdade em Jesus não é a liberdade de fazer o que eu quero, mas o poder de fazer o que devo. De resistir ao mal, de negar as paixões carnais. Esta é a verdadeira liberdade. E aqueles que conhecem a Cristo serão verdadeiramente livres. Mas falta a terceira e última parte desta triade para identificar os falsos mestres. Eles negam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vocês viram as três características? São homens ímpios, transformam a graça em libertinagem e negam a Jesus Cristo como soberano e Senhor. Por que é que Judas faz uso aqui deste termo soberano e Senhor? Professores de português, haverá alguma diferença entre ser soberano e Senhor? Eu creio que apesar destes termos serem semelhantes, são duas palavras diferentes. E com propósito, Judas aplica aqui. Por exemplo, o reconhecimento de que Jesus é soberano é o reconhecimento geral da posição que ocupa sobre tudo e todos. Mas o reconhecimento que Ele é Senhor é o reconhecimento pessoal da honra pessoal que lhe é devida. Ou seja, eu devo-lhe obediência porque Ele é o meu Senhor. Mas estes homens negavam a soberania e o senhorio de Jesus Cristo. Ou seja, eles separam o facto de Ele ser Salvador de Ele ser Senhor. Eles não vivem de acordo à vontade de Cristo, em sujeição ao senhorio de Cristo. Antes, pelo contrário. Eles até dizem que Cristo é o seu Salvador, mas eles vivem como demónios durante a semana. Essa é a característica da apostasia, dos falsos irmãos e dos falsos mestres. Para estarmos verdadeiramente em Cristo, temos que abraçá-lo como Salvador, mas também como soberano, como Senhor das nossas vidas. Esta é a grande ideia destes 4 versículos. O cristão e todo o cristão é convocado a lutar pela fé em Jesus Cristo, entregue aos santos de uma vez por todas. Ninguém vai para um campo de batalha porque quer. Vai para o campo de batalha porque tem de ir, porque deve de ir. E nós devemos de ir para o campo de batalha pelo Evangelho, pela pessoa, pela obra, pela palavra de Jesus Cristo. E nós já recebemos as melhores motivações e razões, e as razões mais importantes e mais nobres para o fazer. Fomos eleitos de Deus, fomos justificados por Deus, santificados, amados.
somos guardados por Ele, temos recebido misericórdia, paz, amor. E agora Ele nos convoca a lutar pela verdadeira fé, pelo verdadeiro Evangelho. Até um cão defende o seu dono. Quanto mais nós deveríamos defender a verdade e defender o nosso Senhor. Por tudo aquilo que nós temos recebido dele. É a glória do nosso maravilhoso Salvador que está em jogo. É a proteção do povo de Deus. É a salvação de muitos que está em jogo. Inclusive, é a eternidade dos teus filhos e netos que está em jogo. Porque nós temos que entregar a eles o verdadeiro Evangelho. Sem diluir nada, sem retirar nada, sem adulterar nada. Que o Senhor nos ajude, porque fomos convocados a lutar pela fé em Jesus Cristo. E o fazemos em dependência daquele que nos amou e em dependência daquele que nos guarda, em dependência da sua misericórdia, paz e amor. Mas também o devemos fazer com diligência, com esforço, com responsabilidade. Não podemos ser indiferentes. Temos que ter o mesmo compromisso e ao final das nossas vidas fazer uso com convicção das mesmas palavras do apóstolo Paulo. Qual foram? Ao terminar a sua vida, as suas últimas palavras, 2 Timóteo 4, versículo 7 a 8, eu leio para vocês. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará. Nós batalhamos com esta mesma certeza, com esta mesma convicção e com esta mesma esperança. Nós sabemos como tudo irá culminar. A igreja será guardada até ao fim. A igreja vencerá pelo poder de Cristo. O mesmo Cristo que vencerá ao final de todas as coisas irá triunfar sobre o maligno e sobre todos os homens ímpios. Por isso, igreja, coragem, força, lutemos pela verdadeira fé. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra e as exortações da mesma, Senhor. Obrigado por somos grandemente encorajados. Ajuda-nos, Pai, também a sermos grandemente consagrados a Ti, aplicando a Tua palavra às nossas vidas, Senhor. Pedimos isso, no nome do Senhor Jesus. Amém.